O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ampliou as medidas de restrição contra Jair Bolsonaro. Agora está proibida a publicação de entrevistas do ex-presidente nas redes sociais. Pela primeira vez, o ex-presidente mostrou a tornozeleira eletrônica. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação do nosso país. Silêncio! Silêncio! O que estão fazendo com o ex-presidente da República? Se eu que sou europeu passo por isto, eu imagino o que os brasileiros de direita estão a passar. Eu imagino a perseguição, o terrorismo psicológico que não estarão a fazer às pessoas de direita. Porque se eu que sou europeu, eles nem hesitaram em tratar-me como um criminoso, eu imagino. Agora eu entendo o que é que estão... Quando me falavam do Daniel Silveira, quando me falavam do Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, Ludmila Lins, Grilo, Paulo Figueiredo, Constantino. Eu imagino os horrores que este judiciário não estará a fazer essa gente pela sua opinião, pelo que eles dizem pela boca e pelo que eles pensam. Nunca os vi roubar, nunca os vi estuprar ninguém, nunca os vi serem corruptos. Sempre os ouvi foi falar. Estão a ser tratados, eu imagino como é que eles estão a ser tratados. Se eu que sou europeu fui tratado como criminoso. Portanto, eu quero aqui dizer, e esta é a mensagem principal, que como esses muitos milhares estão a ser tratados como criminosos, em Portugal, no meu país, estão lá imensos jornalistas brasileiros escondidos de forma clandestina, com medo que lhes congelem as contas, com medo que tirem os passaportes, que persigam a sua família, que os matem, que lhes façam tudo e mais alguma coisa. Isto não é normal. Isto não é normal. Ter no meu país brasileiros jornalistas fugidos com medo não é normal. E eu sou a prova disso. Portanto, o que eu quero dizer é que eu sou livre para pensar o que eu quiser. E neste momento, eu já me apresento no Brasil não só como repórter que vem mostrar à Europa o que as televisões escondem, mas como prova viva, eu sou uma prova viva de perseguição política pela sua opinião. E, portanto, eu tenho o direito de dizer aquilo que eu bem quiser, porque, volto a repetir, sou um ser humano livre. E afirmo, aqui no Brasil está um regime que é uma ditadura e é um regime cobarde, porque quem censura os outros é cobarde. A censura é a arma dos cobardes. O que eu vou trazer hoje é simplesmente assustador. O negócio é muito mais sério do que parecia. Você lembra daquele vídeo em que Frank, ex-PC, veio aqui e escancarou tudo, onde ele teve a coragem de dizer na cara que o Xandão, o famoso cabeça de ovo, seria simplesmente o número 1, a mente, a mãe do PC? Eu vou trazer tudo essa parada aí. Já tô falando pra vocês. A mãe quem é? A mãe é o ministro Alexandre de Moraes. Ela manda e desmanda no primeiro comando da capital. Na época, muita gente veio aqui nos comentários dizendo que isso é mentira, isso é uma farsa, isso é invenção do Frank, o Frank é mentiroso, o Frank quer mídia. Pois é, só que agora, meus irmãos, o caldo entornou de vez. Porque quem abriu o bico não foi mais um ex-PC, foi um jornalista. E não é qualquer jornalista, foi um jornalista renomado, reconhecido, que não ia colocar a sua própria carreira em risco à toa. E ele trouxe uma denúncia simplesmente devastadora, que Cabeça de Ovo sim estaria diretamente envolvido com o crime organizado. Que ele não só tem envolvimento, como comanda o PC. E acredite se quiser, ele falou que ele até está acima da lei. E é isso mesmo que você ouviu. Enquanto muita gente achava que era teoria, mentira, sensacionalismo, o jogo virou. A verdade começou a aparecer e eu te garanto, o que você vai ver aqui hoje pode ser que muitos tentem derrubar, apagar, esconder, porque mexe com coisa grande, mexe com o sistema. Então por isso assista esse vídeo até o final, porque com certeza tudo isso é bombástico. Gente, antes de começar a ver esse vídeo, já te peço, já taca o like agora, certo? Deixa o joinha, porque com certeza podem até travar esse vídeo para ninguém ver, porque o negócio, as denúncias são gravíssimas. Então taca o like agora. Já deixa agora mesmo para você não esquecer posteriormente. Me ajuda, clica no like. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações. Neste canal eu abordo assuntos referentes à política e à religião, certo? E para você que quer aprender a fazer rendas como esta que está aparecendo aqui na tela, certo? Trabalhar de dentro da sua casa apenas com o celular, com a conexão da internet, fazer rendas extra
a oportunidade chegou. Eu vou fixar aqui abaixo no primeiro comentário um link que vai te direcionar a nossa equipe para você começar hoje mesmo a trabalhar aqui na internet com marketing digital e, claro, fazer a tua renda. Recentemente foi postado aqui um vídeo neste canal reagindo que Frank, ex-integrante do PC, declara. Foi uma declaração bombástica a respeito do cabeça de ovo. Isso causou uma grande repercussão aqui na internet. O vídeo viralizou, correu em todos os cantos. Porém, como sempre, muitos começaram a comentar. Ah, isso é mentira. Ah, isso é teoria da conspiração. Ah, isso é invenção. Ah, isso é fantasia. Ah, esse Frank aí é mentiroso. Mas agora, meus irmãos, o negócio ficou muito mais sério. Porque um jornalista renomado, sério, com credibilidade, veio a público fazer revelações que são simplesmente apavorantes sobre o cabeça de ovo. Se você achava que tudo isso que Frank falou era só teoria, só invenção da cabeça dele, se prepara que agora eu vou colocar tudo que esse jornalista renomado disse a respeito do cabeça de ovo. E o que ele revelou é simplesmente assustador. É coisa de deixar qualquer um de cabelo em pé. Primeiro eu vou mostrar a denúncia do jornalista Sérgio Tavares, mas fique até o final do vídeo, que depois eu vou mostrar o discurso onde Alexandre de Moraes tentou silenciá-lo e até prendê-lo. Essa notícia acabou de sair e ela deve estar deixando o Alexandre de Moraes muito, mas muito bravo. Dá uma olhada. Sérgio Tavares fala o seguinte: STF controla o PCC, o narcotráfico e afins. Imagina, saiu agora essa notícia, ó, 2h44 da tarde, do dia de hoje. Imagina como deve estar o STF agora nesse momento. Detalhe, essa notícia aqui eu só encontrei até agora na Revista Oeste e eles trouxeram essa manchete. Vamos dar uma lida aqui para entender o que tá acontecendo. Jornalista português que produz um documentário sobre o Alexandre de Moraes também fala sobre Gilmar Mendes, que libera todo tipo de criminosos. Isso daí a gente já viu, né? Nesse vídeo aqui eu não vou dar minha opinião, apenas vamos ler a reportagem aqui e ver o que está acontecendo, tá? O jornalista Sérgio Tavares, que atualmente produz um documentário sobre o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração polêmica em depoimento ao Senado. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, no caso aí o escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Então, peraí, vamos entender aqui, ó. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, do escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, que é o Eduardo Tagliaferro, aquele lá que saiu, deixou de ser assessor do Alexandre de Moraes lá, teve aquele áudio lá que ele fala dos jagunços, lembra? Que quando o Alexandre de Moraes ele fica cismado com alguma coisa, sai de baixo, né? Foi esse cara aí, ele deixou de ser o assessor do Alexandre de Moraes, e hoje ele fala que ele está sendo perseguido e até ameaçado, tá? Virou alvo do primeiro comando da capital do PCC. Então vamos lá. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, virou alvo do primeiro comando da capital do PCC, por ordem do Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma baita de uma denúncia, hein, gente? Isso aqui é sério mesmo. Ó, nem vou ter essa opinião aqui, nem crítica, tá? Vamos só ler a reportagem aqui para não ter problema do vídeo cair, tá bom? Agora, em entrevista à Revista Oeste, o jornalista reforça a suspeita de uma ligação entre o Moraes e a facção. Puxa vida. Abre aspas aqui. Podemos fazer uma leitura de que Alexandre de Moraes não só promove medidas ilegais e inconstitucionais, como também ligações ao PCC, que parecem atuar como seu jagunço em troca de benefícios. A denúncia de Tavares se sustenta em áudios divulgados por ele mesmo. Neles, Tagliaferro conversa com o jornalista Oswaldo Eustáquio, onde ambos afirmam que sofreram retaliações do PCC depois de entrarem na mira da justiça brasileira. Então, ou seja, o Oswaldo Eustáquio, que a gente sabe que ele já é um refugiado, ou parece que o Tagliaferro também é um refugiado, que era assessor do Alexandre de Moraes. E sofreram, no caso aí, quando eles viraram alvo do Alexandre de Moraes, segundo a reportagem aqui, eles já sofreram retaliações do PCC, tá? Na entrevista, Tavares também criticou a atuação do ministro Gilmar Mendes, que seria o decano do STF, é o mais velho, né? Abre aspas. Temos também outro ministro, o Gilmar Mendes, conhecido por ser o laxante que libera todo tipo de criminosos. Para, além disso, quando ele começou os seus negócios obscuros e milionários lá em Portugal, foi precisamente na mesma altura que o PCC se instalou em Portugal. Então, o que ele está falando? O que ele está falando aqui? Que o Gilmar Mendes ele é conhecido por ele ser um cara muito rico lá em Portugal. Eles são um homem de negócios lá em Portugal, tá? E, assim, quando ele começou a atuar lá, coincide com o surgimento do PCC lá em Portugal. É isso que a reportagem está falando. Aqui é uma conversa, né? Essa aqui é a entrevista na íntegra. Você mencionou em uma reunião no Senado os áudios em que Eduardo Tagliaferro teria afirmado ser alvo do PCC, por ordem do ministro Alexandre de Moraes.
Como avalia essa informação? Aí o repórter, né, o Tavares respondeu aqui, ó. Considero isso uma informação de gravidade extrema. Podemos fazer a seguinte leitura de que Moraes promove medidas ilegais e inconstitucionais. Há indícios de que mantém relações com o PCC, que atuam como seus jagunços, em troca de benefícios. Áudios vazados por ele mesmos confirmam essa conexão. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. O PCC, ele ajuda Alexandre de Moraes em troca de benefícios, sei lá, benefícios em julgamento, será? Essa é uma declaração que você considera verídica. E por quê? O Tavares respondeu assim, ó, sim, considero verídicas pelos fatos já referidos. Foi uma confissão de um ex-assessor direto de Moraes, que fez sem saber que estava sendo gravado. Além disso, o fato de ele ter elaborado um plano de fuga do Brasil prova que estava sendo perseguido e ameaçado. Então, o assessor do Alexandre de Moraes, ele picou a mula do Brasil com medo não só da justiça, né, do Alexandre de Moraes vir atrás dele com justiça, mas também o organizado aqui está falando que o crime organizado iria atrás dele. É comum que pessoas que se tornaram alvo do ministro Alexandre de Moraes ou que passam a ser seus opositores apresentem queixas semelhantes? Ele respondeu, sim, ninguém costuma ter coragem de fazer queixas desse gênero contra o Moraes, sobre o risco de perseguição implacável. Essa denúncia de Tagliaferro só veio à tona porque foi gravada de forma oculta. Ele temia por sua vida e pela vida dos seus familiares. Muitos alvos da direita foram mortos nos últimos tempos, entre vereadores, prefeitos e o próprio Bolsonaro, que foi isso aqui uma tentativa de assassinato. Aí outra pergunta, por que você escolheu se aprofundar nesse tema? Aí ele responde, porque sou a única pessoa no mundo a produzir um documentário que expõe o Alexandre de Moraes. O áudio de Tagliaferro é um relato importantíssimo para isso, pois se refere ao ex-assessor que deveria inventar crime para perseguir aliados de Bolsonaro. Foi a pessoa escolhida por quem gravou esses áudios, seria o Oswaldo Eustáquio, que também foi um grande perseguido de Moraes. Não, aqui o Oswaldo Eustáquio não gravou o áudio. Ó. Foi a pessoa escolhida por quem gravou esses áudios. Ele escolheu o Oswaldo Eustáquio, que também foi um grande perseguido de Moraes. Então a pessoa que gravou os áudios mandou para o Oswaldo Eustáquio. Aparentemente é que está falando, né? A quais conclusões tem chegado ao analisar o avanço da atuação do judiciário brasileiro? Moraes e o STF atuam como um governo não eleito, acima da lei e da Constituição. Decidem sozinho, de forma monocrática, passando por cima de juízes auxiliares. Tudo indica uma operação coordenada por uma agenda globalista, com ligações a George Soros e suas organizações como a USAID. Essa estrutura visa transformar o Brasil em um país comunista, com controle, censura e corrupção em larga escala. Isso aqui faz sentido, tá? Após Sérgio Tavares ser caçado por Alexandre de Moraes, ele veio a público e falou o que pensa sobre Alexandre de Moraes e o STF. Entender, para mim foi, e para terminar, pura perseguição política. Eu tenho a certeza que se eu em Portugal tivesse uma opinião ao contrário, se eu andasse a dizer que Bolsonaro era corrupto, se eu andasse a dizer que ele devia ter sido assassinado com a facada, se eu andasse a dizer que Lula nunca me roubou, se eu dissesse isto, eu tenho a certeza que eu tinha entrado no aeroporto sem problema nenhum. Eu tenho a certeza absoluta. Porque isto está a acontecer tudo para um lado. E eu sou a prova disso. Este episódio que aconteceu comigo pôs a nu essa perseguição política, pôs a nu a censura, a perseguição e a privação dos direitos e a privação da liberdade de expressão. Mas sempre a quem pensa à direita, a quem pensa de forma conservadora. Já nós na Europa, até nós na Europa já sabemos isso. E eu passei por isso. Porque, como eu disse, se eu tivesse a opinião do outro lado, eu tenho a certeza que nada me ia acontecer. Agora eu digo, se eu que sou europeu eu passo por isto, eu imagino o que os brasileiros da direita estão a passar. Eu imagino a perseguição, o terrorismo psicológico que não estarão a fazer às pessoas de direita. Porque se eu que sou europeu, eles nem hesitaram em tratar-me como um criminoso, eu imagino. Agora eu entendo o que é que estão... Quando me falavam do Daniel Silveira, quando me falavam do Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Ludmila Lins, Grilo, Paulo Figueiredo, Constantino. Eu imagino os horrores que este judiciário não estará a fazer essa gente pela sua opinião. Pelo que eles dizem pela boca e pelo que eles pensam. Nunca os vi roubar, nunca os vi estuprar ninguém, nunca os vi serem corruptos. Sempre os ouvi foi falar. Estão a ser tratados, eu imagino como é que eles estão a ser tratados. Se eu que sou europeu fui tratado como criminoso. Não queriam que eu viesse mostrar essa manifestação, não queriam que eu viesse mostrar a ditadura, dar voz a quem está a ser alvo da perseguição, da censura, não queriam que eu mostrasse a vergonha a que se chegou em 2024 a este país. Eu peço desculpa, meus irmãos brasileiros, por estar a dizer palavras tão fortes, mas não encontro outros adjetivos. Eu peço desculpa, eu amo este país porque tenho aqui já uma família que
que me tem recebido como um herói, como um irmão. Amo muito, muito este país, mas não tenho outra palavra que não seja vergonha. Este país está a bater no fundo, está num desespero onde os brasileiros já veem em mim quase a sua voz na Europa. Imaginem bem o desespero deste povo, onde um português sozinho já é a esperança de tantos milhares. Por isso é que fui subir no caminhão na Paulista, no Rio de Janeiro, e falei, porque as pessoas querem ouvir as vozes de fora. Já perceberam que aqui dentro não dá. Por isso é que temos aqui pessoas valorosas como a Bia Kicis, como aqui o meu amigo da Rondônia, como o Marcelo, como tantos outros, como o Eduardo Girão, Flávio, que correm o mundo a denunciar. Eu estive em Washington, estive em Bruxelas a denunciar com eles o que se passa. É desesperante. Irmãos, este é um regime onde os seus intervenientes lá no judiciário orgulham-se de dizer que derrotaram o bolsonarismo. O que é isto? Um país onde ministros dizem que derrotam uma vertente política. Não se admite. Eles perseguiram e perseguem o homem mais amado do Brasil, afastaram ilegitimamente Bolsonaro da política porque sabem que ele tem o povo do lado dele. E atenção, a Bolsonaro nunca ninguém poderá chamar de ladrão. Nunca. Isso podem ter certeza. E para terminar, este regime tem um nome. Regime de Moraes. É um regime onde eles admitem que as eleições não se ganham, que as eleições se tomam. É um regime onde eles assumem que missão dada é missão cumprida. É um regime onde os senhores de preto assumem que antes de existirem as redes sociais, eles eram felizes e não sabiam. Não sabiam porquê? Porque nessa altura o povo não tinha voz, eles eram felizes porque não eram expostos. E termino dizendo que é um regime que faz aberturas ilegais de inquéritos, não dá acesso aos próprios advogados a esses inquéritos, promove prisões sem crime no Código Penal e sem julgamento. E por último, o que me aconteceu a mim foi uma transgressão do artigo 5 da própria Constituição do Brasil, que garante o direito ao livre pensamento e opinião. E não vou perdoar e vou até às últimas consequências processar a Polícia Federal, porque foi dito aqui que eu apoio atos golpistas. Nunca encontrarão essa prova. Ninguém apoia atos golpistas e para já não houve golpe nenhum. Houve sim a maior farsa e fraude, a maior cilada que o povo brasileiro já sofreu. Muito obrigado. E aí, meus irmãos, depois de tudo isso que você viu aqui, você ainda acredita que esse cara é só um ministro, um homem honesto, uma autoridade confiável? Por isso eu te pergunto, olhando agora dentro dos seus olhos, você acredita que tudo isso é verdade? Você acha mesmo que ele é só um mini honesto? Ou é tudo o que foi mencionado aqui? Porque, meus irmãos, se tudo isso for real, o Brasil está debaixo de um sistema corrupto, podre, vendido, onde quem deveria fazer justiça, na verdade, comanda a injustiça. Então comenta aqui abaixo, eu quero saber a sua opinião sincera. O que você acha de tudo isso? As máscaras estão caindo ou tá todo mundo fingindo que não vê? Compartilhe esse vídeo porque a verdade precisa ser dita e se a gente se calar, eles vencerá. E é claro, taca o like para esse vídeo, clica no like para esse vídeo e nos ajuda. Fique com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!